Vídeo editado por Anicel Kinga, cirurgião, dentista e farmacêutico, professor de farmacologia, mestre e doutor em fisiopatologia clínica e experimental pela UERJ, pesquisador em propriedade industrial. Olá, primeiramente, saúde a todos. Eu preciso nesse exato momento que você me dê a tua atenção. Eu sei que você tem ouvido, tem visto várias coisas sobre o coronavírus. Muitas delas são boas, algumas são sensacionalistas e outras não prestam. Porém, eu preciso nesse exato momento que você dê atenção a esse vídeo que eu estou fazendo, especialmente para falar sobre algo específico. Ok, antes de mais nada, eu quero te mostrar isso daqui. Isso aqui foi o meu filho que me deu no Dia dos Pais. Aqui você vê duas crianças, eu tenho um casal, né? Eu tenho uma menina, um menino, e tenho um coração no meio, né? É uma pintura que eu realmente amo. E eu vou lhe dizer uma coisa, essa pintura representa o dia de hoje. Nós precisamos desse coração, nós precisamos do amor para amar o próximo, e nós precisamos da união dessas duas crianças, porque com a união nós podemos todos conseguir vencer o inimigo que se chama coronavírus. E eu quero te falar algo relacionado à ciência, no que diz respeito ao coronavírus. Repare bem, qual vai ser a minha diferença com outros vídeos que você já assistiu, que você já viu. A diferença é que eu vou trazer para você dados científicos, eu vou colocar exatamente aqui onde esses dados foram tirados. E você poderá então verificar, para ter a certeza de que o que eu estou lhe passando está de fato escrito na literatura científica. Então, por favor, veja esse vídeo até o fim. Se você vir esse vídeo apenas a metade, você não vai entender exatamente o que eu quero te passar. Mas no final desse vídeo, você será tranquilamente esclarecido. Muito obrigado, viu? Comecemos. Do que se trata o vídeo? Como diz o título, o vídeo trata do ibuprofeno e dos medicamentos que são usados na hipertensão e no diabetes. Antes de eu falar sobre o ibuprofeno e esses medicamentos que são usados na hipertensão e no diabetes, eu quero primeiramente falar sobre um relatório que foi feito por uma missão conjunta de 8 países e os membros da Organização Mundial da Saúde. Eles fizeram esses estudos entre o dia 16 de fevereiro até o dia 24 de fevereiro. Esse relatório foi publicado no final do mês de fevereiro de 2020. É só você entrar no site da Organização Mundial da Saúde e você vai ver esse relatório. Mas está aqui, bem aqui, esse relatório, e tudo que eu vou falar agora está dentro desse relatório. Ele tem 40 páginas, e eu vou citar exatamente as páginas. Quando eu falar alguma coisa importante, eu vou destacar aqui no vídeo, para você poder ir naquele relatório, você vai encontrar exatamente o que eu vou te falar dentro dessa página. Esse relatório é muito importante porque foram 8 países. Quais foram os países? São eles: a própria China, a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, a Nigéria, Singapura, a Rússia e os Estados Unidos, mais membros da Organização Mundial da Saúde. Foram 25 especialistas no assunto. Esse relatório nos trouxe, na verdade, dados que hoje nós conhecemos. E eu penso que todos os países deveriam ler esse relatório. Primeiro dado importante que nós sabemos a partir desse relatório é que as crianças relativamente não são acometidas por esse coronavírus. E quando são acometidas, quase não apresentam sintomas. E quando apresentam sintomas, são sintomas brandos. Por exemplo, entre 16 e 24 de fevereiro, apenas lá na China, apenas 2,4% de crianças foram acometidas pelo coronavírus. Um outro dado mais importante é que eles repararam que os pacientes que tinham uma idade acima de 60 anos, esses pacientes desenvolviam uma Covid-19 um pouco mais grave ou mais crítico. Esses pacientes davam entrada na UTI. Um outro dado importante é que a taxa de mortalidade bruta estava verdadeiramente elevada nesses pacientes acima de 60 anos, mais especificamente nos pacientes acima de 80 anos.
Agora eu quero falar sobre o dado que diz respeito ao que eu quero falar hoje. É que vários desses pacientes que morreram tinham comorbidades. Os pacientes com doença cardiovascular têm uma taxa bruta de mortalidade de 13,2%. Os que têm diabetes, 9,2%. Os que têm hipertensão, 8,4%. Os que têm doença respiratória crônica, 8%. Os que têm câncer, 7,6% de taxa bruta de mortalidade. Agora, repare bem, você há de convir comigo que, logicamente, se a gente pensar, a gente poderia concluir que os pacientes que têm asma ou bronquite certamente têm um risco maior de desenvolver uma Covid-19 com maior gravidade ou de desenvolver uma Covid-19 mais crítica, mas não se viu isso. O que se viu é que os pacientes que tinham doença cardiovascular ou hipertensão ou diabetes realmente desenvolviam uma Covid-19 mais crítica. E claro, muitos morreram. Isso levanta assim uma questão intrigante. Mas o que ocorreu ultimamente na Itália é que repararam que aqueles que morreram ou que estavam na UTI tinham algo em comum. E esse algo em comum era o ibuprofeno. Claro, agora você vai me perguntar, mas o que é que o ibuprofeno tem a ver com hipertensão, tem a ver com diabetes, tem a ver com doença cardiovascular? Eu vou te responder. Eu espero que você ainda está me seguindo. Me acompanhe que eu tenho certeza que você vai entender. Repare bem, antes de eu continuar falando sobre ibuprofeno, a relação que tem com essas doenças, eu quero te falar sobre algo que eu acho muito importante para o entendimento do que eu vou explicar. Você sabe que você tem sistemas. Por exemplo, você tem um sistema cardiovascular. Você tem no teu organismo, a fisiologia separa, claro, né, o teu organismo de vários sistemas. Por exemplo, você tem o sistema nervoso central. Tem também o sistema simpático, aquele sistema que libera noradrenalina, adrenalina. Você tem outros sistemas, sistema endócrino. Eu posso aqui citar vários sistemas que são estudados no teu organismo. Um desses sistemas se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muito mais falado, muito mais chamado de sistema renina-angiotensina. Anice, o que é que esse sistema tem a ver? É o seguinte, é que o sistema renina-angiotensina, quando ele está em estágio normal, ele é bom para ti, ele é protetor. Mas quando, na verdade, há um distúrbio nesse sistema, você acaba tendo uma elevação da pressão arterial. Ou seja, você acaba tendo hipertensão. O que provoca isto? Repare bem, eu disse para você que esse sistema se chama sistema renina-angiotensina. Presta atenção. A renina, ela vai ser convertida em angiotensina 1. A angiotensina 1 ela vai ser convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela tem a capacidade de elevar a pressão arterial. Na verdade, uma das suas principais funções é elevar a pressão arterial. Então, repare bem, se a pessoa tem hipertensão, tal como eu, porque eu tenho hipertensão, se a pessoa tem hipertensão, é que o problema dessa pessoa, o problema que causa a hipertensão dessa pessoa está relacionado a esse sistema. Isso então quer dizer que a angiotensina 2 está sendo produzida em grande quantidade e essa angiotensina 2 está ativando alguma coisa na célula. Essa coisa nós vamos chamar de receptor. Então, a angiotensina 2 vai ativar o receptor na célula e aumenta a pressão arterial. Normalmente isso acontece nos vasos. Agora preste bem atenção. O que acontece quando a pessoa tem hipertensão? Nós temos medicamentos que atuam exatamente nesse sistema. Um dos medicamentos você deve conhecer, certamente porque alguém da tua família usa, ou você mesmo usa. Esses medicamentos são chamados de prilatos. Eu vou citar aqui alguns deles. Você já ouviu falar de fosinopril? Pode ser, de repente, não. Lisinopril? Talvez não. Mas você já ouviu falar de captopril? Agora sim. Ou ainda enalapril.
preste bem atenção. O captopril, ele é usado exatamente para inibir uma enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. O captopril inibe uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina, chamado de ECA. E de enzima, C de conversora e A de angiotensina. Essa enzima também é chamada de cininase 2. Na verdade, o nome dela seria cininase 2, mas pelo hábito, nós chamamos normalmente de enzima conversora de angiotensina. O captopril inibe essa enzima. Inibindo essa enzima, você reduz a produção de angiotensina 2. Reduzindo a produção de angiotensina 2, você reduz então a elevação da pressão arterial. Ou seja, você trata um paciente que tem hipertensão com captopril, inibindo a enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. Mas espera aí, continua comigo aqui, preste bem atenção. A angiotensina 2, quando você está em níveis normais, de repente você aumentou a angiotensina 2. Alguém tem que converter, tem que inibir a angiotensina 2. Está no teu organismo, porque a entidade superior que nos fez isso, para que nós possamos ter um equilíbrio. Existe uma outra enzima que converte a angiotensina 2 em uma outra substância. Essa outra enzima, ela é chamada de enzima conversora de angiotensina tipo 2. E ela é abreviada de ECA2. Repare bem, nós temos então a ECA, que o captopril inibe para que você tenha um efeito antihipertensivo. E nós temos a ECA2, que é importante para nós. Na verdade, a ECA2, ela protege o nosso coração. Ela nos protege quando ela está em grande quantidade no nosso organismo. Até agora eu sei que você está me acompanhando, mas que você não está entendendo aonde eu quero chegar. Mas alguma coisa você já está entendendo. Preste bem atenção. Existe um outro tipo de medicamento. Além, por exemplo, do captopril, existe outro tipo de medicamento. Esse medicamento é o seguinte, repare bem, se eu quero também diminuir a pressão arterial, ou seja, diminuir a hipertensão, eu posso fazer o seguinte, eu posso impedir a angiotensina 2 de atuar no seu receptor. Nesse caso, nós temos outros medicamentos que bloqueiam o receptor da angiotensina 2. Que tipo de medicamentos são esses? Eu vou citar. São bloqueadores do receptor da angiotensina 2. Você já ouviu falar, por exemplo, de candesartana? Não? Você já ouviu falar de valsartana? Não? Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de losartana. Exatamente, é isso aí. Eu tomo losartana. Alguém acabou de dizer, eu também tomo losartana. Preste bem atenção. A losartana potássica, mas a gente vai falar losartana, que é o nome dela, para não dizer o sal. A losartana, ela bloqueia o receptor da angiotensina 2, de tal maneira que a angiotensina 2 não consegue mais elevar a pressão arterial, ou seja, a losartana é usada como antihipertensivo. É um medicamento que nós usamos para poder reduzir a pressão arterial. Isso eu estou falando de quem tem hipertensão. Agora você vai me dizer, mas Anicê, e quem tem diabetes? O que tem a ver? Preste bem atenção que eu vou te falar. Quem tem diabetes, na verdade, o diabetes mellitus é a principal causa de doença renal. Os pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1 e nefropatia diabética, na verdade a nefropatia diabética quer dizer doença renal causada pelo diabetes. Quando se usa captopril, consegue-se, na verdade, impedir ou retardar a progressão da doença renal, que na verdade é a nefropatia diabética. Esses pacientes que têm diabetes mellitus com nefropatia diabética, eles podem usar captopril. Esses pacientes podem usar inibidores da ECA, independentemente da pressão arterial elevada ou não. Então, acabamos de ver o quê? Que, de fato, os mesmos medicamentos que eu acabei de falar sobre a pressão arterial também se pode usar em relação a diabetes mellitus. Também a losartana potássica ou seus congêneres, ou seja, outros medicamentos que fazem parte dessa família, pode ser valsartana, entendeu? Pode ser irbesartana. Esses medicamentos são importantes exatamente para impedir que um paciente que tem diabetes venha a desenvolver uma doença renal. Por isso, também são usados em pacientes que têm diabetes. Os
pacientes que têm diabetes também usam medicamentos hipoglicemiantes, por exemplo, pacientes que têm diabetes, que usa, por exemplo, vamos dizer, rosiglitazona ou pioglitazona, as glitazonas, também usa esses medicamentos. Por que eu te falei de tudo isso? Agora sim, você estava me acompanhando, você vai entender. Preste bem atenção. O captopril, losartana e seus congêneres da mesma família, e também esse medicamento hipoglicemiante que eu acabei de citar aqui, faz parte da família das glitazonas, rosiglitazona, por exemplo, aumentam a expressão da ECA2. Aquela ECA2 que eu te disse que ela é muito importante para nós. E aumentando a expressão da ECA2, segundo os estudos, ela realmente nos ajuda, porque ela protege o nosso coração, por exemplo. Ela protege o rim, por exemplo. Mas o que isso tem a ver, Anicê, com o ibuprofeno? É que, na verdade, o ibuprofeno também aumenta a ECA2 no teu organismo. É isto que esse estudo aqui que eu estou colocando aqui viu. Repare bem nesse estudo aqui. O que eu vou falar nesse estudo aqui? Nesse estudo que está aqui, que foi publicado, é um artigo que foi publicado na revista Lancet. E Lancet é uma revista de grande impacto na ciência. Presta atenção. O que esse estudo diz? Tanto o captopril quanto o losartan e seus congêneres da mesma classe e o ibuprofeno aumentam a ECA2, a enzima conversora da angiotensina 2. Agora, preste bem atenção. O que isso tem a ver com o coronavírus? Vou pegar aqui um livro para você ver. Esse livro aqui. Esse aqui é a Bíblia da Farmacologia. Esse livro é a 12ª edição aqui, ó. 12ª edição. Esse livro que eu vou pegar aqui, ele foi editado, terminado, né? Vamos falar assim, a sua edição em 2011 ele foi publicado. Eu vou ler aqui um capítulo, e nesse capítulo 26, capítulo chamado de renina angiotensina, vou ler na página 725. Aqui. Vou ler exatamente essa parte aqui. Essa parte está aqui, eu vou colocar aqui no vídeo. Diz o seguinte, que a enzima ECA2, ela também funciona como um receptor para o coronavírus SARS. Esse é um estudo que foi publicado em 2003. O que quer dizer isto? Meu amigo, preste bem atenção. Isto quer dizer que, na verdade, o coronavírus SARS, ele precisa de ECA2 no organismo do paciente para poder alcançar o seu alvo. A ECA2 ela é abundantemente expressa nos pulmões. O pulmão, só para você entender, o pulmão tem, assim, o endotélio vascular no pulmão tem uma vasta superfície. Aproximadamente, só para você entender, um campo de futebol. Repare bem, se eu estou usando captopril, ou se eu estou usando losartana, ou se eu estou usando ibuprofeno, ou se eu estou usando um desses medicamentos hipoglicemiantes que eu citei aqui, as glitazonas, eu tenho no meu organismo uma grande quantidade de ECA2. Se eu contrair, porque eu vou contrair, por que eu estou falando isso? Um estudo do Banco Central diz que 80% da população brasileira vai contrair. Se eu estou usando esses medicamentos, eu tenho uma grande quantidade de ECA2, ou seja, eu tenho um ambiente propício para o coronavírus. Quando eu contrair o coronavírus, ele vai encontrar esse ambiente propício com uma grande quantidade de ECA2, ele vai ficar muito feliz, vamos falar assim, de tal maneira que ele vai poder ir até o meu pulmão com uma velocidade maior, ou vou falar até assim, com mais quantidade ou mais facilidade, para falar melhor. Porque ele encontrou uma quantidade de ECA2 no organismo favorável a ele. E ele vai para o pulmão e você já entendeu o que acontece. Muito bem. Quando eu falo isso, você pode dizer, ah, mas Anicê, você está nos dando medo? Não tenha medo, eu falei para você, se você não vir esse vídeo até o fim, você vai sair daqui com um outro entendimento. Mas se você vir esse vídeo até o fim,
Você vai concordar comigo. Então preste atenção. Nesse estudo, por exemplo, nesse estudo que está aqui, que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar aqui mais um pouco, só para não ter para que a gente não tenha dúvida do que eu estou falando. Esse estudo diz o seguinte: os coronavírus patogênicos humanos, por exemplo, coronavírus com síndrome respiratória aguda, né, grave, se ligam às células através da enzima conversora da angiotensina 2, que é a ECA2. Eu acabei de mostrar para vocês que isto já se estudava no livro de farmacologia. Claro que você vai me dizer, olha só, o coronavírus atual, ele é novo. Sim, mas se você pegar esse relatório que eu te disse, você vai ver na página que está aqui, que o coronavírus atual, ele é diferente da SARS, que é diferente, ele também é diferente da influenza, porém ele tem, o genoma dele é 96% parecido, por exemplo, ao coronavírus tipo SARS do morcego. Até 92% de semelhança com o coronavírus tipo SARS também, no pangolim, que é um animal que é encontrado lá na Ásia. Isso quer dizer então que de fato esse coronavírus tem uma grande probabilidade de se ligar a ECA2 e poder chegar ao seu tecido alvo, no caso a sua célula alvo que está nos pulmões, onde tem uma grande, superfície de contato. Repare o que eles vão falar aqui. Eles vão dizer isso daqui. Nós assumimos que o tratamento, isso aqui é o que está aqui. Nós assumimos que o tratamento de diabetes e hipertensão com medicamentos que estimulam a ECA2 aumenta o risco de desenvolver Covid-19 grave e fatal. Está escrito. Em relação a isto, eu quero dizer uma coisa para você. Não deixe de tomar o teu medicamento. Eu não estou aqui te dizendo, não tome mais o teu medicamento, porque tem muita gente que quando ouve uma coisa já vai e não quer mais tomar aquele medicamento, ou ainda quando ouve que tal medicamento trata, já vai comprar sem consultar o médico. Está errado. Você, tal como eu, usa losartana, ou de repente você usa captopril, ou você usa qualquer outro medicamento, por exemplo, que diz respeito a diabetes, como eu citei, pioglitazona ou de repente rosiglitazona, não pare de tomar o teu medicamento. O que você tem que fazer? Seguir as orientações do teu médico. Seguir as orientações do Ministério da Saúde do teu país, por exemplo. Você está aqui no Brasil, então siga as orientações do Ministério da Saúde. Agora, eu só quero te dizer uma coisa. Como diz esse estudo aqui, eu acho isso aqui muito importante. Esse estudo diz o seguinte: esses pacientes, você e eu, nós temos que ser monitorados. O que quer dizer isso? Eu estou tomando losartana. Eu, com certeza, vou seguir todas as orientações, ou seja, vou ficar confinado em casa. Eu vou ficar de quarentena. Se eu tiver que sair daqui com o meu álcool gel, que está aqui, ou ainda eu vou, claro, com o meu álcool gel e minha máscara, porque eu não quero entrar em contato. Para onde que eu estou indo? Para o supermercado comprar meus víveres. Certamente. Mas vou ficar em casa. Por quê? Porque eu já sei que o medicamento que eu uso, ele é protetor para mim, é muito bom para mim. Se eu sou diabético, se você é diabético, lembre-se, se você está usando esses medicamentos antihipertensivos, eles são muito bons para você, não pare de tomar. Apenas teu médico pode te orientar, ou claro, as orientações do Ministério da Saúde. Caso o teu médico troque, ótimo. Se ele não trocar, continue tomando, porque é muito melhor você usar esses medicamentos do que você deixar de usá-los e morrer por causa, por exemplo, por um acidente vascular encefálico, que antigamente nós chamávamos de derrame. Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui para te orientar, porque eu sou professor de farmacologia, eu te mostrei aqui os dados científicos para que você não tenha dúvida do que está acontecendo. Agora você está me perguntando, mas e o ibuprofeno? O ibuprofeno é simples. Você só usa ibuprofeno porque você está com dor, ou de repente uma inflamação, ou de repente uma febre. O que é que você tem que fazer? Seguir as orientações do Ministério da Saúde, da Junta Médica. Não use o ibuprofeno enquanto houver essa pandemia. Simples assim.
Não somente ibuprofeno, tem, por exemplo, indometacina, piroxicam, esses medicamentos que são da mesma família do que o ibuprofeno. O que você tem que usar durante essa pandemia do coronavírus? Paracetamol ou dipirona. Esqueça o ibuprofeno. Se você ouvir falar que tem um medicamento que é melhor para poder tratar o coronavírus, não faça isto. Siga as orientações do que os médicos nos falam. Eu espero que você me siga. Eu não vou te enganar. Eu sempre te falarei aquilo que está de acordo com a ciência. No meu próximo vídeo, eu falarei de uma coisa muito importante, também relacionada ao coronavírus. Sempre te mostrando os dados, a ciência. Não saia de casa, a não ser para ir comprar comida no supermercado. Ou de repente para ir a um ponto de saúde. Ou seja, a uma unidade de saúde. Por favor, siga as orientações que nos são dadas pelo nosso Estado, ou de repente pelo Ministério da Saúde. Que aquele que é bom, que o bom Senhor nos guarde. Um abraço. Até a próxima.